Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 4 de julho de 2020, eu quero falar para vocês, sem uma previsão de tempo para terminar esta exposição, eu quero falar sobre uma regra que consta do Código de Processo Civil de 2015, que eu verifiquei em todos os julgamentos que eu vi até hoje, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que ninguém atinou para esse artigo. No ano passado, em 2019, lancei um livro chamado Código de Processo Civil, Parte Geral, Comentado. Esse livro tem o prefácio de Reinaldo Ximenes Carneiro e a apresentação de Nelson Messias de Moraes. Mas eu vi que o que eu comentei sobre esse artigo nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado. Parece até que os operadores do direito não leram até hoje a parte geral do novo Código de Processo Civil. E pelas decisões que eu tenho visto, realmente não leram, e se leram, não entenderam. Me desculpem falar desse jeito. Mas eu quero comentar aqui para vocês apenas o artigo 8º, que eu acho que é o mais importante do Código de Processo Civil de 2015. Eu vou ler aqui e comentar. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? Pode parecer uma banalidade, mas o ordenamento jurídico são as normas, as regras, as leis, não só as leis, mas outras regras também que sejam de processo civil, no caso aqui de processo civil, e de direito material. Também. Tudo isso objeto de despachos, decisões e sentenças. Então, ao aplicar o ordenamento jurídico de direito processual ou de direito material, o juiz atenderá a quê? Não basta só aplicar a lei, no caso, ou a norma de processo civil ou de direito material, aplicar mecanicamente em interpretação literal. Atenderá aos fins sociais. Vamos ver, por exemplo, eu sou juiz de vara de família atualmente. Então eu tenho que ver os fins sociais. Eu, quando fixo os alimentos provisionais, ou então eu julgo qualquer coisa, sobre qualquer matéria que seja, em algum processo, eu não tenho que ver apenas aquele caso em si, aquele processo em si. Eu tenho que ver a repercussão
a repercussão que aquele entendimento vai provocar. Isso eu acho que dispensa maiores comentários. Qual a repercussão? Eu vou dizer para vocês, com crítica realmente, a quem decidiu dessa forma. Eu vi um caso em que duas crianças e uma mãe entraram com ação contra um pai, ação de alimentos, e foi dada uma pensão alimentícia de 20% para um filho, 20% para o outro e 10% para a ex-esposa. Então, o indivíduo que ganhava, eu vou falar um valor simbólico aqui, ganhava 40 mil reais, era um funcionário de uma estatal, ganhava 40 mil reais, ele passou a ter uma renda líquida de 11 mil reais. Por quê? Ele tinha que pagar o plano de saúde, pagar a prestação da moradia, então sobrava para ele 11 mil reais. Então, vejam que situação. Isso é um precedente perigosíssimo. O tribunal acabou reformando essa decisão, essa tutela antecipada. Então, os fins sociais. Imaginem se essa moda pega, e realmente parece que pegou. Antes de eu trabalhar atualmente na primeira vara de família, eu trabalhei 24 anos na segunda vara civil e tenho referências de período anterior, quando eu fui juiz em João Monlevade, era clínico geral, depois fui juiz em Conceição das Alagoas como clínico geral, juiz em Bicas antes como clínico geral. E trabalhei em vara de família, claro. O referencial que eu seguia e todo mundo seguia era de 10% sobre os rendimentos líquidos ou alguma coisa assim de quem tinha que pagar pensão. Hoje em dia, as pessoas pedem 25%, 30%, 40%, e há juízes e tribunais que dão isso. Então, os fins sociais, o que acontece? A repercussão que isso provoca. Não é só em vara de família, não, em qualquer área. Em qualquer área, o juiz tem que olhar os fins sociais. O que acontece em termos de repercussão desse tipo de entendimento? Eu vejo com relação a danos morais, por exemplo, danos morais, há até um caso de pedido de dano moral em divórcio na primeira vara de família. Divórcio com dano moral. Eu nunca tinha visto isso. Dano moral. Eu saí da segunda vara civil, confesso para vocês, enojado com o número de processos em que se pede dano moral. Se alguém bateu no seu carro, dano moral. Se alguém causou qualquer aborrecimento, dano moral. Eram mais ou menos 80% dos processos com pedido de dano moral. A Constituição de 1988 é que deu guarida a esse tipo de indústria do dano moral. Indústria do dano moral. Então a repercussão
social, os fins sociais. O que significa isso? A justiça civil do Brasil vive em função do dano moral. As exigências do bem comum. O bem comum. O que significa o bem comum? É aquilo que vai ser bom para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo. O dano moral vai ser bom para a sociedade como um todo? Não, de jeito nenhum. Vai gerar esse demandismo que existe no Brasil se deve ao dano moral. Para quem não sabe, é isso. Qualquer pessoa que resolva entrar com ação acha qualquer argumento para ajuizar uma ação e atolar a justiça de processos pedindo dano moral. Exigências do bem comum. Ao invés de haver o diálogo, a pacificação, há o contrário, o demandismo. E o judiciário não tem condições de dar conta de tantos processos, porque 70% a 80% são desarrazoados, visam o lucro sem trabalho, através de indenizações por dano moral. Eu vejo na vara de família, meus amigos e minhas amigas, adultos, filhos adultos querendo ser sustentados pelos pais, ao invés de trabalharem. Isso é de uma repercussão negativa na sociedade, porque essas pessoas não trabalham. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Ganhava meio salário mínimo como funcionário do Bradesco, como aprendiz, e trabalho de lá para cá, até hoje. Hoje em dia, eu vejo ações de exoneração de alimentos de pais contra filhos com 32 anos, 29 anos. Há o caso até de uma advogada. Eu julguei contra ela para o pai não pagar mais alimentos. Ela recorreu ao tribunal e é advogada. Há pessoas que trabalham. Eu tenho mais de 30 processos, 40, não sei, de filhos maiores que trabalham ou são casados ou casadas, que têm profissão e querem continuar recebendo alimentos do pai. Vejam que coisa absurda. Que coisa absurda. Resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Eu não vejo dignidade da pessoa humana só em favor de filhos. Eu vejo do pai que trabalha também. Tem que haver uma proporcionalidade, uma comparação. O que é prioritário aí? O filho tem que ser ajudado, o filho menor, eu acho. O menor tem que ser menor de 18 anos, tem que ser ajudado. Mas não a ponto de comprometer a dignidade da pessoa humana do pai. Vejo o caso de ex-cônjuges também. Há um caso de uma pessoa que tinha muito recurso, era um homem muito rico. Hoje em dia ele é um assalariado. E o valor da pensão é várias vezes maior do que o que ele ganha atualmente. Esse homem já foi preso e está, por enquanto, condenado a pagar várias vezes mais do que o que está ganhando
Onde fica a dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana. Não é só daquele que tem direito de receber os alimentos, por exemplo. Está havendo uma distorção muito grande e ninguém está lendo o artigo 8º do Código de Processo Civil. Ninguém. Eu nunca vi uma decisão de um juiz ou de um tribunal falar no artigo 8º do Código de Processo Civil. Nenhuma, depois que o CPC novo entrou em vigor, em março de 2016. Observando a proporcionalidade. Essa questão dos alimentos, por exemplo, a proporcionalidade. Fala-se em proporcionalidade o tempo todo, mecanicamente. Esse sistema de copiar e colar é muito fácil, mas não se leva isso em conta. O coitadismo, o vitimismo de jovens e crianças e mulheres que se divorciam, hoje em dia está em alta. Então, aquele que trabalha, que produz realmente, está sendo tratado como uma pessoa que não merece a consideração da justiça. E principalmente, eu vou dizer uma outra coisa, o Estatuto do Idoso é letra morta ainda no nosso país. Eu vou contar o caso de uma pessoa, um homem de 80 anos, que entrou com ação de exoneração de alimentos contra a sua filha de 32 anos. Onde está aí a proporcionalidade? Onde está aí a dignidade da pessoa humana? Um homem de 80 anos pensionando uma mulher de 32 anos. E outros casos também. A razoabilidade. O que é razoabilidade? É aquilo que é o justo. O justo. A inversão de valores hoje em dia, a supervalorização da criança e do jovem e o desprestígio das pessoas que trabalham para sustentar normalmente esses jovens malandros, que normalmente são péssimos alunos, muitas vezes são usuários de droga pela ociosidade, são alcoólatras, essa que é a verdade. Muitos são prostituídos e vários enveredam até pela criminalidade por causa daquele provérbio: cabeça vazia é oficina do demônio. A razoabilidade está faltando nas decisões e nas sentenças de 99% dos juízes. Eu falo de peito aberto e de cara a cara. Legalidade. O artigo 8º do CPC é um dispositivo de lei, mas, como disse, não vi ninguém citar esse artigo. É uma desobediência da legalidade. O juiz tem que se dar ao trabalho de analisar o caso concreto e ver, à luz do artigo 8º, o que é o justo, obedecer à legalidade. Aí, no caso, o artigo 8º não é uma norma principiológica, é uma norma a ser aplicada mesmo. Não é a filosofia, não é poesia, é lei e tem que ser aplicado. O juiz tem que se dar ao trabalho
de ver todos esses itens que eu estou mencionando. Mas e a preguiça? E a mentalidade comodista de simplesmente repetir aquilo que está no seu modelo de sentença ou de decisão? É o copiar-colar e vem mantendo aquilo e não analisa os casos concretos à luz desses princípios que eu estou lendo, dessas normas obrigatórias, desses itens obrigatórios. A publicidade, isso é uma coisa banal que dispensa até comentário. Publicidade, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Todos os atos judiciais têm que ser públicos, a não ser um ou outro. E a eficiência é decidir de tal forma que quem ganhou a ação realmente tenha um resultado prático. Aí isso exige também que o juiz gaste neurônios com isso. Gaste neurônios. Não é simplesmente escrever ali no sistema, como eu falei, copiar, colar. Em resumo, o volume gigantesco de processos tem feito com que decisões e sentenças sejam muitas vezes discordantes desses ordenamentos de obediência à dignidade da pessoa humana, ao bem comum, fins sociais, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Eu faço essa crítica séria porque eu vejo nos casos concretos que quase ninguém leu a parte geral do Código de Processo Civil e principalmente o artigo 8º, que é dos mais importantes, se não o mais importante, do novo Código de Processo Civil. Essa crítica eu faço e assumo. Meus amigos e minhas amigas, em outras ocasiões eu vou comentar outros artigos da parte geral do Código de Processo Civil. E garanto que até quem está ouvindo nunca se preocupou com o artigo 8º do Código de Processo Civil. Eu desafio quem quer que seja a me provar o contrário. Desafio. Desejo bom final de semana a todos e falo o seguinte: hoje em dia está muito mais difícil de atuar como advogado, como defensor público, como membro do Ministério Público e como juiz. Muito mais difícil do que na época da vigência do CPC de 1973. Porque hoje, com base nesse artigo 8º, o operador do direito tem que conhecer profundamente os fatos que ocorreram e optar pela solução justa. E justa é aquilo que tem como substrato a aplicação do artigo 8º do Código de Processo Civil. Então, quem atua na área forense tem que gastar muitos neurônios para conseguir fazer justiça de acordo com o artigo 8º do CPC. Não dá para copiar e colar. Não dá para copiar e colar. Exige-se um esforço
muito maior. E aqueles que se habituaram a copiar e colar estão atuando de forma errada, cometendo injustiças clamorosas, prejudicando seriamente pessoas e instituições e desmoralizando a própria justiça. Essa é a verdade.